nanômetros. Nesse caso sim. Vai sempre em 1400. E outro para Isso. 1490 nanômetros. Quem estava aqui ontem, a gente não falou desse comprimento de ontem, ele está aparecendo hoje. Tá? 1490 nanômetros. A volta, quando a minha ONU transmite, eu vou estar usando um outro comprimento de onda. Qual é? 1310 nanômetros. Ok? E vídeo. Quando eu quero transmitir vídeo analógico, esse vídeo vai em 1550 nanômetros. Ficam os três comprimentos de onda na fibra ao mesmo tempo, sem problema nenhum. No caso, ainda como você falou, que a orelha transmite, é isso? Mas no caso, a gente precisa comprar um equipamento específico com essa frequência, comprimento de onda, ou já é padrão isso aí? É padrão. É padrão, então não precisa, na hora de comprar o equipamento, não tem. Precisa. Eu vou escolher esse aí, 1490? Não. Mas precisa escolher o equipamento. Não, eu sei, mas assim, por exemplo, vou comprar o OLT. Estou brincando, você entende já o que você falou, mas eu estou de sacanagem pelo seguinte: os comprimentos de onda são padrão. Certo. Isso não quer dizer que qualquer ONU fala com qualquer OLT. Sim, exato. Não por causa dos comprimentos de onda, por outros fatores que a gente vai ver. Mas o comprimento de onda, assim, O comprimento de onda é sempre padrão. Sempre padrão. Tá. Mas Isso significa que qualquer um fala com qualquer um? Não, não é isso. Daqui a pouco a gente fala. Você já fez algum teste com as moedas de criação na As OLTs EPON, tá? Se eu pegar OLTs e ONUs EPON de diferentes fabricantes, 95% de chance delas se falar. Se elas forem EPON. Se eu for para o GPON, 5% de chance de se falarem se forem fabricantes diferentes. Com provedor de internet, eu diria o seguinte, que hoje em dia 85% dos provedores, eu acho que eu conheço, são EPON. Por conta dessas coisas, tá? 85% dos provedores que eu conheço são EPON. Esse número já foi em 95%. Significa o quê? Que muito provedor também que já começou com EPON, começou a entender agora que o GPON traz alguns benefícios que ele não tem no EPON. Ele fica mais amarrado com relação a fornecedor, mas traz algum benefício. A gente já vai falar sobre isso daqui a pouquinho. A gente vai diferenciar um e outro, com bastante detalhe, um e outro, o EPON e o GPON. Tá? Qual que você usa lá? EPON. Qual? Sonet. Tá. Bom, entendido isso aqui, gente? Aqui eu tenho transmissão full duplex, tá? Full duplex. Eu não transmito, pois agora é por sua vez. Deixa eu receber só. Igual eu faço com rádio Wi-Fi. Né? Rádio Wi-Fi não é full duplex. Ou eu transmito ou eu recebo. Rádio frequência licenciada, sim. Eu tenho um canal para transmitir e um canal para receber. Aqui não. Aqui também full duplex eu tenho canais específicos, só que o canal aqui é comprimento de onda para transmitir e receber. Muito bem. A OLT, quando transmite a informação para os seus clientes, vejam aqui, olha, cliente A, computador do cliente A, do B e do C. Isso aqui seria a minha ONU, tá? A OLT, quando precisa transmitir A, B, C, para clientes diferentes, ela vai fazer o seguinte, ela vai transmitir ABC para todas as ONUs. O splitter, gente, o splitter lembra que ele é passivo.
Se ele é passivo, isso significa o quê? Ele não faz tratamento. Primeiro, É transparente. se ele é passivo, primeiro significa que ele não é ativo, né? Segundo, eu não controlo banda no cliente, no splitter. Ah, o splitter controla a banda? Não. Ah, ele roteia? Também não. Ah, eu posso colocar ele no dude para pingar ele? Não, não pode. É outra coisa que nós estamos falando, né? O povo está querendo já colocar a caixa de mena no dude, né? Não é isso. Não tem essas coisas. É passivo, dude, é passivo, tá? Então, o que acontece? Esse sinal aqui, ABC, quando passa pelo splitter, vai chegar ABC em todas as UNUs. Isso é uma transmissão que broadcast. A mesma informação vai para todo mundo. Eu falando para todo mundo. Broadcast. E aí, cada ONU filtra a informação dela para ser acessada pelo sistema. Então, a ONU recebe a informação de todo mundo. E aí ela filtra o que é dela. Ok? Esses clientes se enxergam? Caso eles não se enxergam. Não, porque o NU vai separar. A ONU roteia, mas ela vai sair. A ONU normalmente não é usada também para rotear. A gente faz todo o roteamento atrás dela. A gente controla serviços, tudo, mas normalmente ela não é usada para rotear. A gente não usa o processamento dela para rotear. Só deixar ele depois dela que o roteador. Então, por conta disso que o Homero falou, Oi? Romero. Por conta disso que o Romero falou, é o seguinte: os clientes não se enxergam em camada 1. Mas se eu tiver, por exemplo, esses clientes, se eu botar minha ULT em bridge, tá? Se botar em bridge e botar todo o meu barramento IP para todo mundo, sem fazer um PPPoE ou sem fazer uma VLAN, não é por conta da fibra que eu vou mudar o protocolo. Se botar todo mundo no meu barramento, eles vão se enxergar. A fibra não vai mudar isso. Se eu tiver com ela em bridge, né? Se tiver todo mundo sem PPPoE, sem VLAN, sem nada. Tá? Muito bem. Na volta, como é que isso funciona? Na volta, a OLT vai controlar o tempo em que cada ONU vai falar. Então, o upstream é feito em TDM. Controla o tempo para poder montar o quadro direitinho em sequência e a OLT receber isso de forma sincronizada. Só uma questão, só voltando. A ONT autentica? Ela reconhece pelo MAC a ONU e você tem que autorizar aquela ONU a estar funcionando. Eu errei. É a ONU. A ONU lá na casa do cliente, é isso? Uhum. A ONU autentica no PPOE? Não. Bom, aí que começa a história dos DP. As ONUs que são EPOM, elas ficam em camada 2. Elas não fazem nenhum tipo de autenticação. Não tem PPPoE, não tem roteamento, nem nada. A não ser que ela tenha um Wi-Fi junto com ela, incorporado. Aí ela vira normal. Mas isso não é o normal de EPOM. Se for GPOM, aí você tem, tá? É tranquilo você ter as ONUs RAW. E aí tem a função de PPPoE. Então a própria ONU pode discar o PPPoE para um PPPoE server que não está na OLT, está atrás dela também. Mas a OLT no caso aí vai ser bridge, né? Isso, a OLT vai ser bridge do meu servidor PPPoE, é isso? Não, tem errado, né? Mas aí as EPONs não fazem isso normalmente. Aí, esqueci, Júlio, você já começa a observar de repente uma das limitações do EPOM comparado com o GPOM. Como você faz lá?
frente da UNU, tem que colocar um roteadorzinho. Tá? É o mais. Isso. É mais um equipamentozinho que precisa na saída. Muita gente trabalha assim. Tá? Muita gente trabalha assim. Não tem nada de errado. No caso, tudo transparente, tudo em vídeo. Pode ser no vídeo. Tá? Tem gente que não faz para o PPO, faz velando para cada cliente. Bem, é uma outra forma também de controlar. Porque no caso aí você deixa para o cliente escolher o tipo de monitoramento que ele quer fazer. Então, se você deixa daquele transparente, no caso lá para o cliente ele faz por exemplo, nem todo cliente usa o mesmo monitorador. Ah não, pelo amor de Deus, por favor, não usa o NU no cliente para funcionar como roteador, mesmo que ela seja um alfa, é simplesmente para esses serviços básicos. Tá? Se for um cliente corporativo, deixa mesmo o grid e bota o roteador para frente para poder fazer a parte de roteamento mesmo, que seja necessário fazer. Então, falando em grosso modo, se lá na hora que eu colocar a unidade de HTTP nessa internet, todo mundo que estiver conectado na outra ponta, Se você colocar um DCP-1, na OLT. você vai ter um server atrás dela. O DHCP server atrás dela. Todos os clientes, se tiver só simplesmente com isso lá, no caso A ONU vai deixar. vai navegar todo mundo. Vai navegar todo mundo. E aí vai ficar todo mundo no mesmo barracão. E aí todo mundo se enxerga. Não, beleza, fala com os próximos. Grosso modo é isso Você mesmo. pode fazer a aplicação da forma que quiser. Se o POE, eu acho que pode. A rede funciona toda bridge, né? Tá? Muito bem. Vamos em frente. E aí chegamos, né? Já estamos conversando um pouquinho sobre isso. Chegamos na história, né? POM, GPOM, EPOM. Esse negócio é tudo a mesma coisa? Para essa pergunta não tem depende, tá? A resposta está ali, ó. Vira a resposta? Ficou clara a resposta? Hã? Tá claro ou não? Tá. É a mesma coisa? Ah, Não é a mesma coisa. Vou pegar um café aqui. Vamos lá. Fabry-Perot é um tipo de cavidade do instrumento que a gente usa para lasers. Tá? Que é a mais simples e mais barata de se conseguir lasers. Tá? Então, os lasers que são utilizados nas ONUs, tá? São lasers normalmente do tipo Fabry-Perot. Então é utilizado para isso. Esses lasers, eles têm uma característica, uma limitação. A largura espectral deles é muito alta. Ele não emite luz só naquele comediona, ele tem raias laterais também. A gente fala que a largura espectral é alta. Essa largura espectral, tá, em algumas aplicações, pode atrapalhar, pode aumentar a dispersão do sinal. A gente chama isso de dispersão cromática. Tá? Em função disso, né, os sistemas daí que vão ser DWDM, etc., aí vão estar utilizando lasers que a gente chama de tipo DFB. Tá? É um outro tipo de cavidade para você reduzir a largura espectral, ou seja, isso diminuir a largura espectral. Tá? Mas isso tudo não é questão de amplificador, né? É questão do emissor de luz propriamente dito. Quando a gente fala de amplificador de fibra, normalmente a gente está falando de EDFA, Air Build-Up Fiber Amplifier, amplificador dopado com fibra, amplificador com fibra dopada aérea, tá? Que aí é um outro processo de amplificação, não é regenerativo, eu não preciso transformar o sinal em elétrico
para publicar. Eu faço uma publicação ótima, mas ele é ativo, não é passivo, ele é ativo para todo funcionar. Depois eu posso dar uma detalhada mais nesse processo. Bom, melhorou. Deu uma melhorada já no negócio aí. Bom, gente. Bom, G-bom, E-bom é a mesma coisa? Não é. Não é a mesma coisa. Então, o que é cada coisa dessa? O bom, a gente já viu. Rede ótica passiva. Tá? O que significa isso? Não existe equipamento ativo energizado na planta externa. Os equipamentos estão nas pontas. Então, o que é a minha rede bom, gente? A minha rede bom é a fibra ótica que está na rua. É o meu backbone. Agora, para que serve só a fibra na rua se eu não tenho equipamento dela ligado na ponta? A não ser que eu queira alugar fibra para alguém, isso não me ajuda em nada. Eu preciso de equipamento ligado na ponta da fibra. O equipamento que vai ligado na ponta da fibra, ele pode obedecer dois tipos de protocolos. O protocolo E-bom ou o protocolo G-bom. Vejam que eu estou toda hora falando E-bom e não G-E-bom. Daqui a pouco eu falo por quê. Mas por norma o protocolo é E-bom. E-bom e não G. Ou então o protocolo G-bom. Estamos falando de protocolo. Certo? Protocolo. Quando eu estou aqui falando, conversando com vocês, qual é o protocolo que nós estamos utilizando? Oi? É o português. Nós só estamos se entendendo porque nós dois sabemos falar português, não é isso? Se eu estivesse falando em chinês, estaria dando para entender? Porque eu também não falo chinês, então não ia estar se entendendo. O que eu quero dizer com isso? Se eu pegar uma OLT E-bom e tentar colocar na casa do cliente uma ONU G-bom, vai funcionar? De jeito nenhum. De jeito nenhum. Se eu colocar equipamentos de protocolos diferentes, não funciona. Tá? Preciso do mesmo protocolo. Bom, antes da gente começar a discutir a respeito de compatibilidade, o E-bom vem do Ethernet bom, ele foi definido por um instituto chamado I30, Instituto de Engenharia Elétrica e Eletrônica, um instituto americano. Ele definiu a norma lá do E-bom para 802.3AH. 802, lembra alguma coisa, uma turma aí? Qual rádio? Wi-Fi, né? O protocolo do Wi-Fi é 802.11, e aí vem as variações, né? A, B, G, N, agora está vindo um AC, né? E aí muda, né? Taxa de transmissão, muda, né? Frequência, dependendo do Largura do canal. largura de canal, né? O B começou com 20
20 MHz só, né? Aí o A depois começou com 20 também, aí teve o A+, que foi para 40 MB, né? Para dar mais banda, enfim. Aí veio o MIMO, que daí diminuiu, né? 5, 10, 20 MB. E o AC que está em 80. E o AC que está prometendo 1 GB, né? Mas para também transmitir 1 GB precisa de 160 MB, né? É 80 e um canal e 160. Isso. Enfim, tá lá toda aquela brincadeira dos E a protocolos. espectro também. Viagem espectro. Tá lá toda aquela brincadeira para a gente poder, né, lembrar disso. E velocidade. O EPOM me dá 1 gigabit de downstream e 1 gigabit de upstream. Simétrico. Se vocês pegarem o catálogo, a especificação de alguns fabricantes, vocês vão ver que alguns fabricantes dizem que o deles é 1,25 e não 1. O que é correto. Só que esse 1,25 é taxa nominal, é taxa de linha, sinalização, não é throughput. Tá? É a mesma coisa que falar com o rádio A, dá 50 MB, 54 MB de velocidade. A velocidade é 54 MB. Você tira o throughput, você tira 54 throughput. Não tira. Tá? Então, 1 GB acaba sendo throughput. Eu perco 25% aqui, do 1,25, 0,25 eu perco na sinalização, né? No overhead, para poder fazer a comunicação entre os equipamentos. Isso é um protocolo internet, gente. Do jeitinho que vocês trabalham hoje, sem tirar nem pôr. O que eu quero transmitir aqui tem que estar no padrão internet. Quero transmitir voz, transforma para a internet. Vídeo, transforma para a internet. Tá? Internet purinho do jeito que vocês estão acostumados. Aqui no GPON. O GPON é um protocolo definido pelo ITU. Tá? ITU é União Internacional de Telecomunicações. As normas são essas, 9841 a 9844. E essas normas definem taxas de velocidade de 2,5 GB de downstream, 1,25 GB de upstream. Tá? Então é mais rápido, então, no caso, em termos de velocidade, o GPON do que o EPON. Muito bem, aí vem a pergunta de $1 milhão, né? Qual que eu uso? Qual que é melhor? Júlio, qual que é o melhor? Depende. Deixa eu pessoal usando um. Não tem dúvida, né? Taca logo depende, né? Depende do que eu quero fazer. Né? Gente, melhor é o melhor do nosso projeto, é o melhor que vai apresentar para a gente uma melhor relação custo-benefício. Tá? Se eu puder marcar assim, muito pontualmente algumas características, eu diria o seguinte: se eu for analisar desempenho técnico, o GPON é melhor. Temos desempenho técnico. Agora, qual que é o mais barato? O EPON. Tecnicamente o G, mas mais economicamente o E. E agora, qual que eu uso? Aí entra os defeitos. Tá? Os dois funcionam e funcionam bem. Eu não tenho problema com nenhum dos dois. Tá? Eu vejo às vezes o pessoal nas listas aí, nos fóruns, um é EPON Futebol Clube, o outro é GPON, né? Até a morte. Eu acho essa discussão uma bobagem. Tá? Eu acho uma bobagem essa discussão. O que a gente precisa entender é como cada uma funciona e qual se adapta melhor à nossa realidade.
como eu disse para vocês, hoje 85% dos provedores que eu conheço trabalham com o EPOM. E por que eles escolheram o EPOM? Bom, primeiro por causa do custo, né? Só a hora que olha o custo, né? E vamos começar com o EPOM. Hoje em dia, gente, uma OLT, EPOM ou GPOM custa praticamente a mesma coisa por porta, custo por porta. Agora, a EPOM eu consigo comprar um equipamento com uma porta só, se eu quiser. Uma portinha só, para dividir por 64. Na GPOM eu nunca vi isso. Na GPOM, tá? Normalmente são chassis e cada cartão vai ter 4 ou 8 portas. Então, uma GPOM, se eu quiser fazer uma redezinha muito pequena, é um EPOM mesmo que vai ficar mais barato. Agora, se eu tiver, por exemplo, 8 portas EPOM na ULT e 8 portas GPOM, 8, tá? O preço vai ser praticamente igual hoje, não vai mudar o preço da ULT. Mas vai mudar o preço da ONU. E aí que eu espero. Porque uma ONU simples aqui vai estar por volta de R$200. Uma ONU simples aqui vai estar por volta de 260, 270 reais. Então você tem uma diferença aí dos 30 e poucos por cento na ONU, que é onde pesa no bolso, porque eu preciso de uma ONU para cada cliente. Tá? Então, em termos de preço, o EPOM ainda é mais barato do que o EPOM, não se discute isso. Tá? Embora quem venda isso aqui vai tentar falar, não, mas aqui eu tenho 2,5 GB, aqui eu só tenho 1. Olha o argumento do cidadão. Aqui eu só tenho 1 GB para dividir por 64 meses. Só 1 GB. Quem é que tem 1 GB aqui no seu provedor inteiro? Quem tem? Ronaldo, a diferença de preço já foi maior? Já. Foi bem maior. Então quer dizer que a tendência é cair mais o EPOM. Não, se você fosse montar um provedor, e a tendência para começar ela, para quem tendencial. Se eu fosse montar um provedor, eu não internava antes. Vou fora, mirando no bolso. De jeito nenhum, mirando no bolso, volto do banco e vou, compro uma luva de boxe e fico coçando sem ganhar. Tá doido? Se a minha rede for pequena, se você considera uma rede pequena, se eu estiver falando de uma rede até uns 200, 300 clientes, talvez, eu, sem dúvida, começaria com ele. Se eu estiver pensando numa rede acima disso, para chegar a 500, 1.000 clientes, eu já pensaria melhor em começar com o G. Para a questão de administração do cliente, de gerenciamento do cliente, que vai ver daqui a pouco. Mas isso não significa, isso não é rígido, tá? Isso, vamos dizer assim, inicialmente, tá? Para começar a fazer as contas. Mas, de novo, eu ia comprar uma luva de boxe e... Ou incentivo, hein? Hã? Ou incentivo. Tá doido. O pessoal já me pergunta, eu dando os cursos, né? O pessoal me pergunta, Ronaldo, você também trabalha ou só dá curso? O dia que eu vi isso era um domingo. Eu quase matei o cara. Eu falei, filho da puta, eu tô domingo aqui, não estou em casa, estou fazendo o quê aqui? Mas você trabalha também. Então eu já ia aproveitar essa fama que o povo me deu e ia só. É triste o negócio, mas assim. Bom, vamos em frente.
Então, com relação a preços, o EPOM com certeza ainda é mais barato, sai mais barato. E essa história, que aqui eu só tenho 1 GB, pelo amor de Deus. Internet de lá. Até ter 1 GB para dividir por 64, quantos GB eu vou precisar ter no corredor inteiro? Fala que na época passada ali, colocar a bomba lá, Sim, já está aprovado. vai para 10, 10. Isso é bom. As ônibus atuais são compatíveis com não vai retornar não, né? Eu vou comprar, vai comprar. O Guilherme comentou o seguinte, já existem novos padrões que já foram aprovados tanto pelo EPOM como pelo GPOM. Isso a gente vai falar no último dia, que são as novas tendências. Né? O EPOM já aprovou uma nova norma que vai ser 10 GB de down e 10 GB de up. E o GPOM vai ser 10 GB de down e 2,5 de up. Então, o engraçado dessa história é que o povo fica brigando aqui, os fornecedores, porque eu tenho mais velocidade. E aí mudou a norma e não vai ter. Então, eu acho bobagem isso. Essa história de ficar brigando, porque uma é melhor, a outra não. Não, entenda o que cada um pode fazer por você. Tá? E aí? O que cada um pode fazer pela gente? Aqui, gente, o EPOM, tudo que eu quero transmitir precisa ser internet. É a cara do corredor. Aqui não necessariamente. Eu transmito a internet também, mas eu transmito células ATM. Eu transmito canais analógicos de telefonia, o E1. Ela está preparada para isso. Isso aqui nasceu com uma forte influência da indústria, de baratear o custo por porta da internet. Esse aqui nasceu com uma forte influência das operadoras de telecom. E elas queriam aproveitar o legado delas, os switches ATM dela, para poder fazer transmissão via fibra. Essa aqui não nasceu GPOM, ela nasceu APOM. A primeira norma aqui foi APOM, para transmitir células ATM. E aqui, quando nasceu, já nasceu E. E aí o pessoal falou, vocês estão lá, mas não estão com E. Em termos de velocidade, essa aqui, quando nasceu, tinha 155 megas só, que era para transmitir célula ATM. O pessoal falou, você tem 155, eu tenho 1 GB. Aí essa aqui foi para o DPOM depois, aí quando chegou no GPOM, ficou mais rápida que essa. Aí o povo daqui falou assim, o quê? Agora vocês estão no G, então nós vamos botar agora que nós somos GEPOM, porque nós somos giga também. Tudo bobagem, tá? Continua isso aqui sendo só a internet e aqui eu usando essas outras protocolos que eu falei para vocês. Outras diferenças. Bom, os dois funcionam? Funcionam muito bem. Aqui, Japão, China, Coreia, os países onde eu tenho maior penetração de FTTH no mundo usam EPOM. Então, funciona? Claro que funciona. Não, o japonês não sabe o que faz. Sabe sim. Os caras que desenvolveram muito dos padrões de fibra, estão lá. Eles sabem o que faz. E aqui? Aqui as operadoras, todas as operadoras do Brasil, Europa, Estados Unidos, tudo foi para o G. Então, isso aqui não é ruim? Não, isso aqui é bom também. O que acontece? O EPOM, como eu falei para vocês, camada 2, ele foi feito para isso, para custar pouco. Aqui no G, eu já consigo fazer camada 3. É facinho encontrar equipamentos que sejam routers para fazer o PPPoE, por exemplo. Então, isso não foi sempre assim, mas hoje em dia, se eu pego para fazer
fazer como o Irã está fazendo. O custo de uma ONU mais o custo de um roteadorzinho na frente dele para fazer o PPOE, provavelmente já sai o custo de uma ONU cheia. No nosso caso lá, o custo do roteador do cliente, mesmo sendo um residencial. Tá, aí muda um pouquinho, entendeu? Mas aqui, por exemplo, tá? Vou fazer uma pergunta para o Irã. Se eu preciso saber a potência que está chegando lá na casa do cliente, como é que você faz? Eu tenho que ir com o power meter lá na casa do cliente para verificar se a potência está ok ou não. Tá? Isso é normal no EPOM. Então, se o cliente liga lá e fala assim, olha, parou. Não, parou. Será que deu algum problema? Será que a potência está baixa? Quebrou a fibra ou só sujou o conector? Vou ter que mandar um técnico lá. Se eu estou aqui no GPOM, o GPOM mede a potência ótica lá na casa do cliente. Então, eventualmente, eu consigo, por isso que eu falo, redes grandes, maiores, eu consigo diminuir mais o custo de operação se eu tenho uma gerência melhor do meu cliente. Não preciso ficar mandando técnico na casa da pessoa para medir uma potência. Faço isso direto da minha central. Baixo custo de operação. Se a rede é pequena, tá bom, vai que vai. Tá? Então, esse tipo de facilidade, que eu falei, quem começou com E, começou depois a sofrer um pouquinho e falou, opa, de repente eu acho que vale a pena ir para cá. Não que abandonou, o que está funcionando, está funcionando. A fibra é a mesma, mas de repente, ao invés de ativar mais uma OLT, E ativa uma G. Pode-se fazer assim. Tá? E aí, por que muita gente veio para cá também? Por causa da compatibilidade entre os fabricantes. Eu posso ter uma OLT Furukawa que fala com a ONU Cianet. A ONU Cianet eu pego e boto a OLT Cianet e boto a ONU Boutique lá da ISP também funciona. Por que tudo funciona aqui, gente? Porque não tem gerência nenhuma, é tudo internet, é switchzinho um com o outro. Aqui eu começo a estar querendo e pagando por gerência. Eu quero que meça a potência, eu quero que faça isso, eu quero que faça o PPOE. Então o que acontece? A gerência é muito particular de cada fabricante. Eles não se sentaram ainda e falaram, vamos fazer uma gerência que todo mundo enxerga. Não. Cada um faz a sua gerência. Então o que acontece? Quando fala que o GPOM é proprietário, não é verdade. O GPOM segue também o protocolo. Só que a gerência dele acaba deixando ele amarrado. É a mesma coisa o seguinte. Todo mundo aqui usa o Biquit, não usa? Os mimos lá do Biquit. Os mimos são 802.11, né? A. Tá certo? Desculpa, ele. Funciona em A também. Não, funciona, mas o mimo, né? Seria o 802.11N. Tá? Agora eu pergunto para vocês, quando vocês ativam lá o Air, né? Aí já é. Funciona com o microchip daí? Ele continua usando o mesmo protocolo, mas ele botou a porcaria lá de uma camada extra aí um protocolo diferente para poder se comunicar lá os equipamentos dele, travou. É isso que acontece lá no G. Se eu deixar tudo em grid, tirar todas as funções do G, vai falar um fabricante com o outro. Mas aí eu perco gerência, e eu estou pagando pela gerência. Então acaba que aqui, realmente, hoje eu tenho que meio que casar com o fornecedor, é verdade. Tá? Então, por conta disso, os provedores falam, não, eu não quero casar com o provedor, com o fornecedor. Eu quero ter flexibilidade de comprar o que eu quiser e qualquer um funciona. Então, acabaram vindo mais para cá. Mas tem aquela questão, perco gerência. Então, eu não vou
vou casar, mas vou noivar por enquanto. Então, Melhor da Itália. Depois, no mercado hoje, a textura nova parte, ela tem a solução dela. Ela tem que tirar do mercado alguma solução G-Bom. Esse produto já comprou e ela mudou a ONU dela para. Aconteceu já isso, mudar e deixar o cara na mão. já pensou o quê? E ela simplesmente abandonar aquela ONU, não aceitar mais ela como nova e abandonar o computador. Assim, não tem mais como você comprar o cliente. Olha, eu só ouvi um caso parecido com esse, tá? Não foi a Paz, foi um rapaz lá do Rio Grande do Sul, via ativa, que ele comprou equipamentos G-Bom da Ericsson. Ele comprou grife da grife da grife da grife. E a Ericsson, um belo dia, resolveu vender essa divisão dela para uma empresa chamada Calix, que é americana. E não tem problema, eu acho que é uma boa empresa também. Só que aí o que ele tinha de um inimigo lá ficou obsoleto e morreu. E aí ele está fazendo todo um trabalho com a Calix agora. A Calix não consegue importar ainda para o Brasil. Faz 3 meses que ele não consegue ativar cliente porque ele não tem um inimigo. Eu ouvi esse caso. Aí, por conta disso, ele teve que mudar um monte de coisa na dele, mudar a estratégia dele e foi pedir ajuda lá para a Pax. Ele está tendo que ativar a Pax agora, tá? Num determinado bairro inteiro. E aí migrar inclusive quem está ativo lá com o Ericsson, para poder pegar esse equipamento Ericsson e levar para uma outra área que ele precisa de um Ericsson para poder ativar. Então ele está ativando um outro bairro, tá? Tirando os equipamentos da Ericsson, levando para outro canto para poder dar uma balanceada na inteira. Isso aconteceu. Mas no caso, você consegue utilizar duas máscaras que seria o tempo utilizado. Seria máscara mesmo para fabricantes, né? Dois fabricantes na mesma rede, porque você falou assim, na rede EPOM você pode ter a rede EPOM e pode ter alguns GPOM, não é isso? Mas no caso a gente consegue fazer esse mix aí com os fabricantes na rede GPOM. Eu só tenho só GPOM por cala, mas agora eu ativei uma OLT PAX. E aí eu vou colocar agora algumas ONU PAX. Sim. Todo mundo funcionando por cal normal e eu agrego aí PAX. Você pode fazer o seguinte, você vai ter uma OLT, por exemplo, frutal. Ela é EPOM, tá? Ela vai iluminar uma fibra. Os clientes que vão estar sendo compartilhados nessa fibra, todos vão ter que ser EPOM. Mas aí a outra fibra que está no mesmo cabo, eu vou iluminar aquela fibra com o equipamento da Pax. Tudo bem, quem estiver compartilhando essa fibra, lá do outro lado o cliente vai ter que ter o menu da Pax. Mas no caso, na mesma fibra não consegue. Não. Na mesma fibra não. Na mesma fibra o que vai dar para fazer é o seguinte, e a gente vai depois ver isso mais no curso também. Na mesma fibra eu vou poder colocar uma OLT giga e uma OLT 10 GB. Aí sim, essas duas OLTs podem estar compartilhando a mesma fibra. E aí na casa do cliente, ou eu ponho um em 1 GB ou 10 GB também. Mas por que eu vou poder fazer isso? Porque os comprimentos de ondas de giga e 10 GB são diferentes. Tá? Mas aí vem o custo, né? Esse 10 GB deve estar bem caro, hein? Ah, é um absurdo, né? Falar em 10 GB hoje é muito caro. Fora da... E eu acho o seguinte, eu acho que o EPOM vai começar a ficar mais caro que o G. Ele vai ser 10 e 10, né? Não vai ser 10 e 2,5. Então perceba o seguinte, hoje o pessoal, porque esse aqui é mais rápido. Amanhã não vai ser mais. Quer dizer, Esse amanhã é quanto? Esse amanhã. já tem os equipamentos de 10 GB.
Mas é muito caro, né? Morre no ativo do cliente lá, você conhece equipamento de jeito. Só que, olha, vamos ouvir. Você conhece equipamento GPON que, além de medir essa sensibilidade na ponta do cliente, ele consegue medir a distância, no caso de rompimento de fibra, rompeu fibra entre um primário e secundário, ou depois do secundário, e o GPON consegue fazer uma medição. Vamos lá. Tanto o EPON tem equipamentos para isso, quanto o GPON, ele consegue estimar a que distância de fibra está a ON1. Não é porque ele tem um OTDR incorporado nele, não é isso. É porque ele consegue, né, através do tempo, né, de transmissão e recepção lá com a ON1, estimar o comprimento de fibra que existe entre eles. Isso, tanto um como o outro tem condições de fazer. Tá? O laser só precisa ter uma característica para poder fazer isso. Agora, rompeu a fibra. A ULT tem como descobrir aonde está o rompimento? Não. Dá para eu saber a que distância está o meu splitter? Não dá. Não dá. Porque essas distâncias que são medidas entre ativo e ativo. Como o splitter e os outros componentes são passivos, ele não faz essa medida. Aí eu tenho que lançar a mão do TDR mesmo e medir a fibra com o TDR. Muito bem, gente. Então, qual que eu uso? E aí, qual que eu uso? Falando, qual conclusão nós chegamos? Quando você comandar seu provedor, tá bom? Ele não vai se suicidar. Vou montar o provedor nada. Tá doido? Fazer igual o nosso amigo. Eu ia de GPON aí. Ele tinha um provedor, vendeu e vai fazer outro. Né? Esse aqui é o homem, né? Que coragem. Como eu disse para vocês, eu já faço projetos tanto com uma tecnologia quanto com a outra. Tá? Normalmente, quando são meios menores, tá? E o custo aqui realmente é muito importante, porque a gente usa esse aqui. Quando a gente está pensando em atender, de repente, clientes corporativos, de repente, cliente que quer que seja ficheiro único lá, eu preciso de uma gerência um pouco mais elaborada, aí eventualmente a gente consegue viabilizar o Quais são os melhores fornecedores de GPON confiáveis? Tá. Vamos falar primeiro dos fornecedores, tá? São poucos fornecedores que nós temos com ele. Engraçado, né? Esse aqui é o mais barato, né? São poucos que nós temos. Aqui nós temos Furukawa, nós temos Cianet, ISP Shop e Comba, vendendo no N1. 4. Tem vários outros no mundo, mas são 4 que nós temos aqui para desconto no Brasil. E o G? O G é mais caro, que deveria ter muito, né? Tem um monte. Desde os top, né? Alcatel, Lucent, Siemens, Pirelli, etc. E nem adianta pedir cotação desse povo, né? Porque Huawei, ZTE, né? Não adianta pedir cotação para ele. Ah, quantos você quer? Ah, eu queria 5 milhões? Não, 5 mil? Não, 5 mesmo. Então, meu amigo, me manda um e-mail que eu te respondo. Mas fora esses top, você vai ter Parks, que tem a produção do Brasil. A Cianet começou, está falando que vai trazer GPON também, mas isso que é meio elefante branco, né? O pessoal fala, mas não entende, né? A Fiber Home, que é uma marca chinesa, mas é vendida pela WTC. Você tem a Padtech, que é um outro fabricante nacional. Você tem a
Zone é Z-H-O-N-E. Você tem a Alfion, com PH. Você tem a. O que mais? Asga, que começou a vender também. Huawei. Oi? Huawei. Huawei, ZTE, sim, mas esses são aqueles gigantes que eu falei para vocês antes, né? Então aqui você tem pelo menos uns 10 ou 12 hoje. Tá? O que está no nosso nível aqui, vamos dizer assim? Eu vejo muito fax, vejo muito fiber home. Tá? Agora, tenho visto mais um pouco de Quadtech. Até então, Quadtech, sabe, e só. Mas agora vejo muito eles também participando dos transferos, congressos da provedora, acho que sendo mais acessível. Tá? Mas eu diria que ficaria mais ou menos hoje entre Quarks e fiber home, caso do Chile. Uma parte da bom dessa, sabe, contrato com a WDC, marca todo mundo. Eu acho que não, vou te falar a verdade. Eu acho que você confiar é bom você comprar de qualquer um, acho que não é tanto problema, você sempre vai ter bom disponível, é padrão. Isso eu concordo com você. Agora você comprar um dia com uma Cianet, essa Cianet resolve importar ali, você morreu. A Cianet eu concordo com você. A Fiber Home eu não concordo com você. Porque a Cianet, a gente não sabe quem é o fabricante. Ela fala, é meu, mas é meu nada. Fora excesso dela. Oi? Fora excesso. Tá? Agora, a Fiber Home, tá? Rompeu o contrato com a WDC. Vai. Ótimo. Compro o Fiber Home e não tiver Fiber Home. Preciso comprar do WDC. Tá? A WDC já levou uma rasteira da pomba tomada. Ela que vendia pomba. Um belo dia, como falou assim, não vendo mais, eu não preciso mais de você, eu vou dar para você vendo sozinho, montou um escritório aqui. Então, uma vez que você verifique conheça a marca, e a marca seja uma marca estabelecida, eu acho que não tem tanta essa preocupação, tá? Não que eu possa, você pode, mas eu não vejo tantos problemas. Às vezes o pessoal fala, poxa, história de casar com o fornecedor, né? Concordo, eu acho que isso vai acabar mudando aos poucos, mas está difícil de mudar. O fornecedor está fazendo isso sacanagem, ele quer amarrar. Por isso que ele faz isso. Não é por outra razão. Poderia sentar todo mundo numa sala e falar, gente, vamos fazer todo mundo uma gerência, todo mundo fala a mesma coisa? Acabou o problema. A gente tem hoje com o jeito. Fazem isso para amarrar. Isso é verdade. Eles não vão falar isso para você, né? A gente sabe o que é isso. Agora o pessoal fala, não, é bom, qualquer um fala com qualquer um. É verdade. Não se discute isso. Todo mundo usa o mesmo chipset. Por isso que fala todo mundo com todo mundo. Olha só, todo mundo usa o mesmo chipset. Isso o cara que faz chipset tem dor de barriga nele, hein? Todo mundo. Você entendeu? Então, assim, essa história, sabe, de conspiração para cá ou conspiração para lá, tem que dois lados. Não acho que isso seja o importante. Tá? Se sentir mais seguro porque eu consigo melhor compatibilidade, com certeza hoje é o iPhone. Tá? É o iPhone. Não, eu tenho confiança no meu fornecedor de GPON e vou com ele. Ok, sem problema. E a tendência aos poucos é a gente conseguir integrar mais. A Parks, eu tenho um bom contato com eles aqui. Bom, tenho bom contato com quase todos, mas eu fiz um treinamento lá na Parks. Eles comentaram o seguinte, que um dos clientes que eles conseguiram foi um cliente GPON de uma outra marca, eles falaram com uma outra marca, e que começou a ter problema de
fornecimento. Falou, não, a gente quer começar agora a usar partes também, mas os nossos equipamentos não são compatíveis. Eles pegaram os equipamentos, olharam, viram o protocolo e tal, e compatibilizaram. Eles pegaram o equipamento deles e compatibilizou com o outro equipamento. Aí eles fizeram isso e tem condições de fazer isso, porque isso é engenharia aqui no Brasil, é a fábrica do Brasil. Uma fiber bomb e alumínio. Esse é mais complicado. Questões de preço da parte para fazer. Mesma coisa. Mesma coisa. Nível de preço igual. Fizeram isso, fizeram. Compatibilizaram. Mas eles também vão Mas fazer isso. com certeza foi para um volume legal. Tá? Vão fazer isso. Ah, você compatibiliza para mim? Compatibilizo. Quantos OND você tem aí? 5. Ou 5 desgraçados, né? Não, eu tenho 5. Vamos legal para o senhor falar qual é. Eu tenho 5, mas na verdade eu tenho 3 ativos. 2 estão paradas. Aí não vai fazer. Se for um legal, qual é o volume que o senhor fala? 20 unidades, 30? Não é questão aí de 20 mil. Gente, eu não conheço nenhum provedor que tenha 20 mil clientes ativos em fibra. Eu conheço que tem 2 provedores. Tá? A Telefônica, a Vivo, que agora é Telefônica Vivo, ela é a única operadora que dá para dizer que tem uma rede FTTH mesmo, de verdade. Ela tem por volta hoje de 120 mil clientes ativos na fibra, chegando fibra na casa de cada um. Eles querem terminar o ano com 200 mil. Então, quando a gente fala um volume legal, tá? De repente eu estou dizendo de 200, 300, 400 unidades para compatibilizar. Isso é um volume legal. Tá? Alguém? Muito bem. Podemos ir em frente, então? Podemos ir almoçar, então? Que hora que é agora? Meio-dia, né? Já é meio-dia? Nós estamos falando demais hoje, viu? Mas tá bom. Eu prefiro que a gente vá conversando e vá esclarecendo as dúvidas, tá? E aí, ao longo do tempo, a gente vai ajustando o tempo. Nós temos bastante coisa para falar ainda, mas nós temos tempo suficiente para isso, tá? E vocês vão me avisando, tá? Se de repente,